E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a montagem do meu PC novo, que está logo ali atrás. Então, vem comigo! Desde o ano passado que eu tô com um projeto de dar um upgrade no meu computador de trabalho. Então eu conversei com alguns fabricantes que me deram uma baita força e me enviaram os componentes necessários para trocar essa máquina. Eu vou mostrar todos esses componentes ao longo do vídeo, mas já posso adiantar que só tem peça top de marca top. Esse é o computador que eu uso para trabalho, como responder e-mails, redigir roteiros e também para edição de vídeo. E claro, eu também uso ele para jogar quando sobra algum tempinho, porque afinal de contas eu também sou filho de Deus. No momento eu estou gostando bastante de jogar Baldur's Gate 3. Esse computador também serve como bancada para rodar os testes nos processadores Intel. Eu tenho outro PC aqui do lado, baseado na plataforma AMD, que eu uso para testar os processadores do lado vermelho da força. Essa bancada eu também uso para testar placas de vídeo. Só que eu não estou montando um PC novo a partir do zero. Alguns componentes eu vou manter do meu computador antigo porque estão me servindo bem. Então vamos ver os componentes que eu vou utilizar e a montagem propriamente dita. E começando pelo processador, que eu vou utilizar um Core i9 14900K, que a Intel me enviou. Ele veio nessa embalagem aqui, que obviamente não é a embalagem comercial dele, a embalagem promocional que a Intel me enviou. Esse é o processador para computadores de mesa mais avançado da Intel no momento. É um processador com 8 núcleos de performance, 16 núcleos de eficiência, um total de 32 threads, com o máximo de desempenho tanto para jogos quanto para trabalho. Então esse aqui vai ser o coração dessa minha máquina nova, desse meu PC novo que eu vou utilizar tanto para jogar quanto para trabalhar. Então, um grande abraço para a Intel que me enviou esse processador. A placa-mãe que eu vou utilizar, claro, teria que ser uma excelente placa-mãe para combinar com esse processador, é essa aqui, uma MSI Pro Z790P Wi-Fi. Essa placa-mãe é uma placa-mãe feita para processadores de 12ª, 13ª e 14ª geração dos Core da Intel, baseada no chipset Z790, que é o chipset mais avançado para essa plataforma, que é o socket LGA 1700, com regulador de tensão de 14 fases, PCI Express Gen 5, suporte a DDR5, rede de 2.5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 e é uma placa-mãe que já tem o vídeo dela no canal. Se vocês quiserem, confiram o vídeo dela no canal. Essa placa-mãe também foi a Intel que me enviou para eu poder testar esses processadores na melhor plataforma possível. E é uma placa-mãe, vocês vão ver depois, ela não tem LEDs RGB, por isso que ela é Pro. Como eu sempre digo, a diferença entre hardware gamer e Pro é que o Pro não tem RGB. Então, daqui a pouco a gente olha essa placa-mãe com calma. Eu vou utilizar para instalar o processador isso aqui. É uma coisa que eu já tinha visto várias pessoas utilizarem. Isso aqui é uma moldura que fica em torno do processador. Depois a gente vai ver como é que funciona, da Thermalright. E ela fica em cima do socket e faz pressão no processador igualmente por todos os lados. Porque o socket original ele só aperta no meio e, segundo alguns sites descobriram, isso causa uma curvatura na parte de cima do processador e pode causar uma piora do contato térmico. Então eu vou utilizar isso aqui, ainda nunca utilizei, mas vamos ver se é uma boa. A memória que eu vou utilizar é esse kit Kingston Fury Renegade DDR5 de 6.000 megatransfers por segundo. De certa forma é mais correto a gente falar em megatransfers por segundo do que megahertz, porque megahertz implica frequência e não é exatamente o caso. São 6.000 milhões de transferências por segundo que ela é capaz de fazer. É um kit com 2 módulos de 32 GB, portanto é um kit de 64 GB. Então, agradecimento a Kingston por ter me enviado essas memórias justamente para esse projeto. E o armazenamento, também uma cortesia da Kingston que me enviou esse SSD aqui, um Kingston Fury Renegade de 4 TB. É um SSD topo de linha, padrão PCI Express 4.0, que é um dos SSDs mais rápidos que existem no mercado, tá? 7.300 MB por segundo de velocidade de leitura. E escrita, se não me engano, é próximo disso.
Eu tenho um vídeo que tem o teste do Fury Renegade, mas seria o modelo de 2 TB, tá? E esse aqui é o modelo com dissipador. Depois vocês vão ver ele com mais calma. A placa de vídeo é essa aqui, a Radeon RX 7900 XT, que é uma das placas de vídeo mais topo de linha que existe no mercado. Pelo lado da AMD é a segunda, porque ainda existe a 7900 XTX, que é superior a ela, mas como eu tenho um vídeo no canal que vocês podem conferir, a diferença de desempenho entre as duas é muito pequena. E a AMD me enviou essa placa aqui para que eu pudesse utilizar na minha máquina de trabalho. Então, agora daqui a pouco a gente já vai ver a instalação dela, mas é uma placa de vídeo topo de linha que permite altíssimo desempenho. Para resfriar esse processador, qualquer processador topo de linha atual precisa de um sistema de resfriamento muito potente. E por isso a Cooler Master me enviou esse water cooler aqui, Master Liquid ML360 Illusion, que é obviamente um water cooler topo de linha com iluminação RGB tanto nas ventoinhas quanto no bloco do processador. Então a gente vai ver depois como é que é a instalação desse aqui. Realmente eu estou muito animado para testar esse water cooler aqui. E a fonte de alimentação, como não poderia deixar de ser, tem que ser uma fonte topo de linha. Lembrando que esse computador, além de eu utilizar ele para trabalhar e utilizar ele para jogar, porque eu também sou filho de Deus, né? Ele também é utilizado em alguns testes. Então, embora eu tenha outra bancada de testes, né? Mas ele é um dos computadores que eu utilizo para testar hardware. Então precisa ter uma folga muito grande. Então a Cooler Master também me enviou essa fonte de alimentação MWE 1050 V2 Full Modular, uma fonte com garantia de 10 anos, 100% de capacitores japoneses e certificação 80 Plus Gold. Como o pessoal sempre costuma dizer, ah, mas eu preciso de uma fonte de 1050 watts? Não, não preciso de tanto. Provavelmente para essa configuração e para o que eu preciso, uma fonte de 850 watts já serviria. Só que fonte de alimentação, como a gente sabe, né, é melhor sobrar do que faltar. Então a Cooler Master me enviou essa baita fonte aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Então, meu agradecimento à Cooler Master por ter enviado o water cooler e a fonte de alimentação para esse projeto. O gabinete que eu vou utilizar nessa montagem é o meu gabinete velho de sempre que vocês já estão acostumados a ver atrás de mim na maior parte dos vídeos. É o gabinete Thermaltake Core P3, que é esse gabinete que tem esse estilo aberto, estilo bancada, assim. E ele tem a característica que ele pode ser utilizado de pé na mesa, ele tem uns pezinhos que ficam aqui embaixo que eu não estou utilizando agora. Ele tem aqui na frente uma chapa de vidro temperado, são 4 espaçadores que vão aqui nos cantos que seguram essa tampa de vidro temperado, que eu também não utilizo, porque para mim é importante que o gabinete esteja aberto, esteja disponível para mexer. É um gabinete que pode ser utilizado na mesa, que é a traseira dele, ó, ele tem 4 pezinhos, ele pode ser utilizado na horizontal, mas uma das coisas mais interessantes que fez eu comprar esse gabinete alguns anos atrás é isso aqui. É a possibilidade de você instalar ele na parede ou em um suporte. Ou seja, ele é compatível com suportes de TV, suportes formato VESA e outros padrões aqui. Então você pode pendurar ele na parede como se fosse um quadro. É como vocês veem ele sempre nos meus vídeos, que é o computador na parede que eu utilizo. Então ele tem essas características. Ele é um gabinete com 8 slots quando utilizado nessa posição. Ele também tem a possibilidade de você instalar essa peça aqui virada, ou seja, utilizar ele tem uma bandeja que você pode colocar aqui e você bota os suportes das placas virado, de modo que você pode utilizar a placa de vídeo na vertical. Eu não utilizo dessa forma porque para isso você precisa de um cabo que é chamado de cabo riser, que é um cabo que tem vários fios, várias conexões e que você liga do slot da placa-mãe até a placa de vídeo. Esse cabo, em alguns casos, causa instabilidade da placa de vídeo. Então, eu prefiro utilizar a placa de vídeo nessa posição e ligar a placa de vídeo diretamente na placa-mãe, porque eu não posso ser atrapalhado aqui durante os testes por algum tipo de instabilidade causada por esse cabo. Como vocês podem ver, já é um gabinete que está um pouquinho
surrado, né? Essas proteções de borracha aqui já quebraram os dentinhos, mas é um gabinete que tem bastante espaço. Aqui embaixo fica a fonte de alimentação. Ele tem espaço para 3 SSDs de 2.5 polegadas, que eu não vou utilizar, eu só vou utilizar SSDs formato M.2. Aqui ele tem um espaço para um watercooler de até 360 mm. Existe um outro modelo, esse aqui é o Core P3. O modelo que tem atualmente nas lojas é o Core P3 SE, se não me engano que é segunda edição, né? Second Edition. E é um gabinete que aqui por dentro, vamos abrir, é um gabinete que aqui dentro ainda tem 2 baias para HDs de 3.5 polegadas, que eu não vou utilizar no momento, né? Não vou utilizar nenhum HD nessa máquina. E essas conexões aqui para o painel frontal. Então, às vezes o pessoal pergunta que gabinete é esse para usar o PC na parede. É esse, é o Thermaltake Core P3, que eu mesmo comprei há muitos anos atrás. Mas como ele me serve bem e eu não encontrei nenhum outro modelo de gabinete que eu fixe na parede e que seja mais interessante que esse, eu vou manter esse gabinete no meu PC novo. Então, pessoal, o primeiro passo para a montagem aqui do PC normalmente é instalar o processador na placa-mãe. Mas como eu vou utilizar essa peça aqui, porque notem aqui, ó, quando o processador está colocado no slot LGA 1700, ele só é apoiado nesses 2 pontos. Isso, em teoria, faz com que o processador seja curvado e, como ele fica torto em cima, não dá bom contato térmico. Então, para isso que isso serve. Então, a primeira coisa é remover da placa-mãe esse suporte, essa moldura que prende o processador aqui. Então, vamos fazer essa remoção. Então, com muito cuidado para não entortar os pinos, né? Porque a gente sabe que se qualquer um desses pininhos aqui for entortado, já era para a placa-mãe. A placa-mãe pode ficar danificada para sempre. Então, muito acalma nessa hora. Agora, instala o processador. Do lado aqui. Então, processador instalado. E agora coloco esta moldura em cima que vai segurar o processador no lugar, fixando com os mesmos parafusos que eu tinha antes. Sempre aqui, ó. Encosta esse primeiro sem dar aperto. Sempre que a gente vai fazer qualquer montagem que exija pressão, a gente sempre liga os parafusos em X, ou seja, esse, depois esse, ou ao contrário, né? Mas nunca um lado primeiro e depois o outro. Porque instalação de cooler também, quando o cooler é fixado por parafusos, também a gente tem que ter esse cuidado, fazer sempre isso em X e nunca apertar de primeiro. Agora sim eu posso apertar, não precisa apertar muito também, esse tipo de coisa. Em informática a gente nunca aperta demais um parafuso, a gente sempre vai até ter que fazer uma forcinha e depois tá pronto, mais simples do que eu esperava. Está instalado o processador. Agora, se tudo deu certo, ele não vai ficar torto e vai dar um melhor contato com o cooler. Por falar em cooler, o próximo passo é instalar o water cooler. Porque em muitos casos a gente precisa instalar uma peça por baixo da placa-mãe. Então vamos ver como é que é essa instalação. Esse cooler ele veio com o kit para LGA 1700 separado. É um water cooler que originalmente não tinha esse suporte ao LGA 1700, mas vem com esse kit aqui que permite fazer essa montagem. Então vamos colocar esse water cooler no lugar. Ó, essa peça aqui vai por baixo da placa-mãe, então já coloco ela aqui no lugar. Então, bases instaladas, os chamados brackets estão instalados e esses brackets são compatíveis com LGA 1700. Agora a gente instala esses suportes aqui. Ó. Olha aqui, como eu coloquei esses 4 suportes e eles vão segurar a placa traseira do cooler no lugar, é melhor, e eu vou utilizar um gabinete aberto, eu posso deixar para instalar o bloco com a bomba posteriormente, depois de colocar isso no gabinete. Então, pessoal, normalmente a gente recomenda primeiro instalar
a memória RAM e os SSDs M.2 na placa-mãe antes de colocar dentro do gabinete. Só que, como esse é um gabinete aberto, eu não vou ter nenhuma dificuldade de fazer isso depois. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a placa-mãe no gabinete, vou fixar ela. A outra coisa, como eu já coloquei esses 4 parafusos que seguram a placa, essa chapinha aqui, atrás da placa-mãe, eu não preciso me preocupar em instalar o water cooler antes. Alguns water coolers, você só consegue fixar essa chapinha depois de prender o bloco em cima do processador. Aqui não vai ser necessário. E novamente, como é um gabinete aberto, eu posso tranquilamente primeiro fixar a placa-mãe para depois fazer essa fixação, essa instalação do water cooler. Então, vamos à fixação da placa-mãe com, no caso aqui, 9 parafusos. Pronto, a placa-mãe fixada já no gabinete. Esse gabinete não precisa instalar o espelho traseiro, né? Então o que eu vou fazer agora? Vou instalar a memória RAM. Como eu tinha falado para vocês, é um kit de 2 módulos de 32 GB da Kingston, modelo Kingston Fury Renegade de 6.000 MHz ou 6.000 megatransfers por segundo, né? Instalo uma. Lembrando que nos modelos mais atuais sempre a gente usa esse slot aqui, o que fica mais próximo da beirada da placa. Vamos dizer que esse aqui seja o slot número 1 e o slot número 3, para poder utilizar o Dual Channel. Então, agora eu vou instalar os SSDs. Eu tinha mostrado para vocês apenas o Fury Renegade de 4 TB, né? Que tem esse dissipador aqui. Então, é um SSD topo de linha com dissipador. Então eu não posso instalar ele aqui. Notem que essa placa-mãe ela tem 4 slots M.2 para SSDs, sendo que esse aqui é PCI Express 5.0 e esses 3 são PCI Express 4.0. Como eu não tenho nenhum que seja 5.0, eu posso instalar em qualquer. E como esse aqui ele tem esse dissipador, eu vou instalar ele nesse slot aqui. Então esse SSD de 4 TB é o meu SSD secundário, porque o primário é esse aqui, que é um Kingston também, KC3000 de 2 TB, que a Kingston também me enviou, novamente valeu Kingston, que eu estou utilizando com esse dissipador, que é um dissipador que eu comprei no AliExpress, para evitar que dá problema, né? Esses SSDs mais rápidos, eles sempre precisam de dissipador. Quando eu não estou utilizando o dissipador da placa-mãe, eu instalei esse dissipador aqui, que é um dissipador levemente parrudo, né? Que vai fazer com que esse SSD trabalhe numa temperatura super baixa. Então, instalados os SSDs, instalada a memória, agora eu vou instalar o water cooler. Como é que eu vou fazer essa instalação? Provavelmente eu vou instalar ele assim, vamos ver, nesta posição aqui, e o dissipador aqui. É sempre bom você primeiro, antes de fixar o bloco ou o radiador, você ver como ficam as mangueiras, né? Porque às vezes as mangueiras não ficam bem numa certa posição, elas normalmente ajustam aqui, mas eu posso ver que assim fica ok. Aqui eu não sei qual é exatamente a posição do logotipo, não sei se vocês viram, né? Mas me parece que assim tá de bom tamanho. Então eu preciso dessas peças aqui. E claro, nesse momento vocês já devem estar pensando, poxa, ele vai botar o bloco em cima do processador. Opa! Em cima do processador. Não faça isso em casa. Ele vai usar o bloco sem colocar pasta térmica e sem retirar? Não, claro que não. Eu nunca faria uma coisa dessas. Ainda bem. Eu só estou verificando aqui. Bom, então, isso, ó. Remove before install, ou seja, remova antes de instalar. Às vezes a pessoa instala um water cooler e o desempenho térmico está ruim, a temperatura fica alta e a pessoa não sabe por quê. É porque a pessoa esqueceu de retirar esse plástico. E tenho que aplicar a pasta térmica. Qual é o jeito certo de aplicar a pasta térmica? Não existe um apenas. Eu gosto de colocar a pasta térmica apenas no meio aqui. Até acho que foi um pouco demais, mas tudo bem.
Coloca no meio ali e coloca o bloco em cima. Uma mexidinha aqui só para não dar, para dar uma distribuída nessa pasta. Alguns casos são mais críticos, mas aqui, como esse processador ele não é tão grande, alguns processadores como o Threadripper ou alguns Xeon, eles precisam que você espalhe, porque como eles são muito grandes, a pasta térmica não vai se aplicar igualmente. Então aqui novamente, né, coloquei esse e esse, depois esse e esse, vou apertar também em X. Aperto aqui, aqui e aqui para dar o aperto final e está instalado. Bom, para fixar isso aqui, então, para fixar eu utilizo esses parafusos. Em vários aqui eu não preciso instalar todos. Então, 4 parafusos para fixar o radiador no gabinete. Eu não preciso mais do que isso. Então, voltamos aqui na frente. Então dá para dobrar melhor essas mangueiras. Eu fico com a instalação dessa forma. Então aqui os 4 parafusos para fixar o radiador no gabinete. Voltamos aqui para frente. Aqui as mangueiras posso ajustar à vontade aqui. Agora eu vou terminar a instalação do water cooler. Aqui, essa aqui é a alimentação da bomba. Então eu vou... Depois a gente melhora essa arrumação dos cabos aqui. Você vai ficar ligado nesse aqui, que é o conector específico para a bomba nessa placa-mãe. Em geral ela tem um conector para as fãs e outro para a bomba. E aqui o conector, infelizmente, se o Lock Gamer visse isso, ele iria ter um problema, porque é o chamado PIC 3 em 1 que esse water cooler utiliza, então, para ligar as ventoinhas aqui. Então vamos instalar essas ventoinhas. Então, para ficar melhor essa conexão, eu vou passar todos esses cabos aqui para trás. E esse aqui é o conexão de RGB para essas ventoinhas. Então também isso aqui eu vou passar por trás da placa. Com isso, o circuito da placa-mãe vai controlar o RGB tanto da bomba quanto das ventoinhas. As ventoinhas ligadas, tudo ligado aqui, depois eu arrumo. O que falta agora? Fonte de alimentação. Então, essa aqui é a Cooler Master MWE Gold 1050 V2, uma fonte totalmente modular, ou seja, todos os cabos aqui podem ser instalados depois. Eu posso escolher o que eu quero instalar, o que eu não quero instalar, e vamos colocar essa fonte no lugar. E nesse gabinete a fonte vai presa aqui nessa moldura, e também tem um outro suporte aqui que dá maior estabilidade mecânica para a fonte. Então esse suporte que eu instalo aqui, suporte então uma moldura que ajuda a segurar a fonte que está no lugar. E agora a montagem do computador está quase pronta. Falta ligar os cabos da fonte. Então a gente sempre começa por o cabo
da alimentação principal da placa-mãe. Onde é que ele liga? Aqui. E aqui, porque a gente vai fazendo essa instalação e arrumando os cabos ao mesmo tempo. Aqui. Agora esse cabo vem por aqui e encaixa na placa-mãe. Ficou bem encaixado, ótimo. Então, próximos os cabos de alimentação do processador que vão ficar conectados aqui. Então, eu posso puxar já por trás aqui. E o segundo cabo, né? Lembrando que esse segundo cabo ele é opcional, ele não é obrigatório, mas se a sua placa-mãe tem dois conectores para alimentação do processador e a sua fonte também tem esses dois cabos, é altamente recomendável que você ligue os dois. Não é obrigatório, mas é sempre muito bom fazer isso. Está conectado os dois cabos aqui e os que faltam agora são os que eu uso para a placa de vídeo. Deixa eu passar um deles aqui. A placa de vídeo que eu vou utilizar, ela tem dois conectores de 8 pinos. Então eu poderia usar um cabo apenas e os dois conectores do mesmo cabo? Até poderia, mas não é o ideal, porque você vai ter mais disponibilidade de corrente se utilizar os dois cabos. Então para que eu vou sobrecarregar um cabo só usando os dois conectores se eu tenho dois cabos? Na verdade essa fonte ela tem até 4 conexões para esse tipo de cabo e ela vem com 3 cabos dele. Então você tem na verdade 6 conectores, o que em geral vai dar para 2 placas de vídeo daquelas muito potentes que usam 3 conectores, ou então 3 placas de vídeo dessas que usam 2 conectores. Então os cabos da fonte estão instalados. O que falta? Falta instalar a placa de vídeo propriamente dita. Então aqui está ela, né? A Radeon RX 7900 XT da AMD. Modelo de referência, lindona, muito potente. Eu vou colocar aqui e conectar os dois conectores de alimentação. Sempre se você tem 2 conectores, dê preferência para utilizar o primeiro, né? Não o da ponta, mas sim aquele mais do meio, porque aí você tem menos comprimento de fio, isso significa menos aquecimento, menos perda de energia, mais eficiência. E agora, depois eu vou amarrar isso aqui com uma abraçadeira e aí tá pronto. Então pessoal, a princípio está pronta a montagem do PC. Agora é só fechar a parte de trás do gabinete, colocar ele no lugar. Ah, e para quem tem curiosidade, queria mostrar aqui como é que é a instalação do suporte aqui atrás. É um daqueles suportes de TV em parede bem simples, bem comum mesmo, não é caro, e que esse gabinete tem essa vantagem de eu poder instalar esses suportes e fazer a instalação dele na parede. Lembrando, como eu falei antes, né, esse gabinete ele tem pezinho, ele tem todas as outras peças que eu posso utilizar para utilizar ele como um gabinete normal, além da própria tampa de vidro temperado. Então é só fixar esse suporte aqui atrás. Obviamente na minha parede já está instalado a outra parte do suporte, onde esse aqui vai preso. Então ele fica assim para ser colocado na parede. Bom pessoal, e aqui a máquina funcionando bonitinha. Olha só que bacana a iluminação dessas fãs aqui do water cooler, também da bomba do water cooler, um efeito muito legal que ela tem. E essas fãs, do jeito que eu conectei elas estão controladas pela placa-mãe, então eu vou utilizar o software da placa-mãe para controlar. Outra coisa interessante, olha aqui, ó, eu utilizei esse adaptador aqui, que eu comprei da China,
adaptador muito simplesinho, mas que é ótimo para gabinete aberto, assim, que ele pega aquele conector onde em geral vai o cabo que liga as portas USB do gabinete, e aí ele tem duas portas USB aqui locais, USB 3.0. Então numa delas eu liguei o meu leitor de cartões, é um hub USB com leitor de cartões, que fica direto virado para mim, então, que é o que eu utilizo no dia a dia. Então esse aqui é o meu novo PC, baseado num Core i9 14900K, com a Radeon RX 7900 XT, com esse belo water cooler da Cooler Master, fonte de 1050 watts MWE Gold, também da Cooler Master, memórias e SSDs da Kingston, e aqui em cima algumas lembrancinhas, né? Alguns enfeitezinhos, porque também tem que ficar bacana, ainda mais que esse PC vai aparecer nos vídeos. E aí pessoal, esse PC ficou top ou não? Me diz aí nos comentários qual componente que você gostaria de ter e se tem algum deles que você trocaria por outro modelo. Então é isso, obrigado por assistir até o final, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu!